Oi, meu nome é Nayara, eu sou consultora de alimentos, especialista, mestre e doutora também da área de alimentos. Sejam muito bem-vindos aí ao simpósio e hoje eu vou mostrar para vocês como que trabalhar com consultoria de alimentos, como ter uma carreira aí de sucesso com a consultoria, como transformar o conhecimento que você já tem em uma carreira de negócio. E se você ainda não tem o conhecimento, como que você vai obter esse conhecimento, como você vai dar os primeiros passos aí na consultoria. Eu trabalho com consultoria há mais de 10 anos. E no início eu achava que tinha que ter uma estrutura muito grande para começar, ter muito conhecimento. E na verdade não é nada disso. O conhecimento que você tem, você já pode ajudar uma empresa, tá? Então, eu trabalhei na indústria como CLT em 2010 e 2011. Eu formei em 2011, só que em 2010 eu já comecei o estágio, já fui contratada assim que eu tive meu diploma, né, de graduação. Eu trabalhei como assessoria, RT, ainda trabalho nas áreas de leite, carnes, mel, padarias, sorveterias, fábrica de pão de queijo, entrepostos e suplementos. E quando eu comecei em 2012 na consultoria. Não tinha informação igual a gente tem hoje, não era tão fácil assim o acesso, tinha internet, mas tinha um pouco de dificuldade ainda. Então, é, e eu achava que não era para mim, porque eu pensava assim, ah, só fiscal, gente que já está no ramo, gente da vigilância, mas não é. Às vezes um pouco de conhecimento que você tem, você já pode fazer uma diferença aí para a empresa, tá? E foi assim que eu comecei. Mas o que que é a consultoria? E como que surgiu? Como que começou a ter os consultores? Vamos lá. A consultoria, gente, é um serviço técnico especializado prestado por nós, consultores da área de, pode ser engenheiro de alimentos, nutricionistas, tecnólogos, veterinário e químico, desde que você tenha o conhecimento para isso. Eu sou tecnóloga de alimentos. Você pode ajudar aí o setor alimentício a garantir produtos de qualidade, atender a legislação, ajudar nos processos, que seja um treinamento, tá? Então é o que? O consultor é o profissional que tem o conhecimento técnico para levar a solução para a indústria, para a empresa ou para o lugar que ele vai prestar o serviço, estabelecimento, tá? Então é isso, a gente vai levar a solução para aquela determinada situação aqui que o proprietário quer resolver, tá? Por exemplo, hoje, para ter um rótulo no mercado, a empresa precisa ter um registro, ou alvará sanitário, registro do estabelecimento, certificado, no órgão fiscalizador, que seja o CIF, que seja do Estado, ou Vigilância Sanitária, ou do SIM, por exemplo. Então, e para você ter esse certificado, a empresa precisa de documentos. E quem faz os documentos somos nós, consultores. A gente tem o conhecimento, a gente estuda a legislação, faz os documentos e atende a legislação, assim, o estabelecimento adquire seu certificado para poder vender, tá? Porque o produtor, ele quer fabricar o produto e vender. Só que existem umas normas para isso. Então, a gente está lá para isso. Não só o certificado. Por exemplo, você pode trabalhar só com rotulagem, desenvolver rótulos, tabelas. Não é só nutricionista que faz tabela, a gente também pode fazer, veterinários, engenheiros, desde que você tenha o conhecimento, né? Você pode desenvolver um novo produto, pode ajustar a linha de produção, pode trabalhar com treinamentos, laboratórios, por exemplo. Eu trabalhei muito tempo com treinamento e laboratório. Eu montava o laboratório de acordo com o meu conhecimento, o que, que eu precisava e os equipamentos para ter, para fazer as análises. Então, eu tinha o contato das empresas que trabalhavam com a venda de equipamentos que eram próprios para aquele tipo de análise. Treinava, ensinava o colaborador. Então, eu trabalhei muitos anos assim,
tá? Por exemplo, outro tipo de situação, igual essa análise de água aí, deu uma presença de bactéria na análise. Então, a gente vai ter que, o consultor vai fazer o quê? Ele vai analisar o que que vai ser feito. Por exemplo, qual que é uma medida corretiva, qual que é um plano de ação. Por exemplo, essa água entrou em contato direto com o alimento foi contaminado, está no mercado, como que a gente vai fazer para recolher, como que a empresa vai proceder. Então, é mais ou menos isso que o consultor faz. E a consultoria, ela começou mais ou menos ali na década de 50, quando tinha muito alimento, mas tinha muito desperdício, o alimento não estava conseguindo chegar na mesa do consumidor. Por exemplo, porque imagina um produtor de leite abastecer uma cidade com 10 mil, 100 mil habitantes. Como que ele vai trazer esse leite e atender a demanda? Esse leite vai ter condições higiênico-sanitárias? Não. Então entrou o papel do consultor aí, industrializar o produto dentro das normas, que esse produto tem as qualidades que ele precisa fornecer para nós consumidores e atender a legislação. Então, por exemplo, se hoje um produto ele tem a validade de 4 meses, foi o consultor ali fazendo teste, ajudando ali o pessoal a desenvolver essa validade, esse produto, e um estudo feito ali nessa vida de prateleira dele, e também colocando produtos ali que não seja prejudicial à saúde. Então, assim, se hoje você compra um produto se a empresa quer fazer um produto com 1 ano de validade, neste 1 ano, o produto tem que estar dentro da legislação, características físico-químicas, microbiológicas, né? Não pode apresentar nenhum problema para o consumidor. E as pessoas hoje conseguem ler rótulos, conseguem identificar o produto que elas estão levando para casa. Muita gente tem problema com alergias, intolerâncias, então a gente precisa fazer um produto aí às vezes, para alguma restrição, alguma pessoa que tem restrição. Então, à medida que a população vai exigindo, a empresa tem que adequar, só que tem que estar dentro da lei, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma vida mais corrida, então precisa de produtos práticos para ficar pronto em 10, 15 minutos. Então, vai unindo estratégias aí que a empresa precisa para poder vender e o consultor ajudar, tá? Por exemplo, melhorar custos, mas sem mexer no sabor, sem alterar sabor. Então, assim, o consultor também tem essa função. E também teve algumas situações que tinha alguns produtos aí com certas quantidades, por exemplo, de sódio, de gorduras trans, teve que adequar e teve que mudar a formulação sem afetar o sabor. Então, mais ou menos ali na década de 50, começou as primeiras exigências aí, controle de qualidade mais rigoroso, as empresas começaram a buscar os profissionais. Por quê? Elas só sabiam produzir e vender, mas aquele produto ele poderia ter um problema, poderia dar um surto, né? Então, assim, aí o profissional ajuda o produto ter qualidade e o produtor ter mais tranquilidade, evitar multas, dependendo da legislação, porque a legislação é para todos. Independente se o seu estabelecimento é pequeno ou grande, a legislação é a mesma, tá? A década de 80 já começou as boas práticas. Hoje, as boas práticas, PAC, ele é obrigatório em todo estabelecimento, tá? Em 2020, tivemos a rotulagem, uma atualização aí da Anvisa. Todo mundo tem que adequar, então os empresários estão correndo atrás dos consultores para isso. Eu nem sei quantos rótulos que eu já atualizei. Nesse período, deve ter sido mais de 1.000 rótulos. Porque, além dos novos produtos, por exemplo, os antigos a gente tem que atualizar. E tem um processo para isso. Então, assim, os principais objetivos hoje é assegurar a segurança dos alimentos, evitar contaminações, fraudes, perdas, intoxicações, surtos aí alimentares, adequar a legislação, né, que seja o MAPA, ou da Anvisa, ou da Vigilância Sanitária. Podemos
desenvolver, padronizar produtos, formulações, a vida útil aí, fazer rótulos, né? Fazer rótulo não é só tabela nutricional, tá, gente? Fazer rótulo é um processo aí para o rótulo ser aprovado. Podemos fazer um acompanhamento, como RT, ou como assessor, implantar as boas práticas, os programas de autocontrole também, que hoje é obrigatório, tá? E treinar equipes e melhorar o desempenho. Por exemplo, você pode trabalhar só com treinamento, tá? Você pode especializar em treinamentos, por exemplo, que seja laboratório, que seja produção, que seja boas práticas de fabricação, tá? Então, vamos começar. Como começar na consultoria? Primeiro, entender o que o mercado está precisando, porque a gente vai resolver problema, né? Seja rotulagem, por exemplo, foi uma situação aí bacana que teve essa alteração, então para nós teve uma demanda muito grande, tá? Não a consultoria não é só trabalhar com lei, chegar lá e ficar mostrando lei, falando de lei. A legislação, na verdade, a gente entende ela, a gente não decora, tá? Porque são muitas também, nem tem como decorar. Para começar, não precisa de experiência, então se você está aí terminando a graduação, pós-graduação, ou nunca trabalhou, ou está trabalhando em outra área, em outro ramo, pode começar na consultoria, não é obrigatório ter experiência, tá? A empresa não vai te contratar se você tem experiência, não, ela vai te contratar se você tem o conhecimento, se você sabe resolver a situação ali, a dor que aquela empresa tem. E também não precisa começar com uma grande estrutura, abrir uma empresa, alugar um espaço, chamar pessoal, isso não precisa, tá? Claro, você tem que estar dentro do serviço, por exemplo, como autônomo, por exemplo, que você vai lá no seu contador, no Sebrae, e começa a pagar o INSS para você ter um registro, para você não ficar ilegal, tá? Mas assim, de imediato não precisa de estrutura, tá? As demandas mais comuns aí, mais comuns que a gente tem. Pode começar com qual que você quiser, mas, por exemplo, uma demanda que a gente tem muito é boas práticas, os autocontroles, porque são serviços obrigatórios. A empresa tem, ela é obrigada a ter, tá? Rotulagem é obrigado também. Então, a empresa não tem outra opção a não ser adequar às normas. Você pode trabalhar com RT, tá? A maioria das empresas precisa de um responsável técnico, então você já pode começar com esse tipo de trabalho, tá? Pode ajudar aí, por exemplo, é, as pequenas empresas, pô, comece com as pequenas também precisam adequar, tá? E às vezes, o próprio empresário, ele nem sabe, que às vezes ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo, às vezes um colaborador que não está sendo treinado pode dar prejuízo. Então, assim, desde pequeno, ele precisa, sim, de, de alguma solução, tá? Vamos lá. 2. Fortaleça sua base técnica. A gente não precisa saber de tudo, porque a gente não consegue saber tudo. Eu não sei de tudo, por exemplo, eu tenho mais de 10 anos ainda. Tem serviço que eu não sei fazer, eu preciso estudar, me capacitar para isso, tá? Então, só que tem a legislação base, que é aquela que você pode começar aí, que é a RDC 216, 2004, que é serviço de alimentação, por exemplo, restaurantes, padarias, e a 275, que é para a indústria. Essas aí são obrigatórias para todos, tá? Aí, claro, que cada estabelecimento, cada órgão fiscalizador podem ter as suas legislações aí. De POA, ou de POA, RISPOA, é de produto de origem animal. Então, por exemplo, se você já vai começar numa padaria, você vai começar com a RDC 216. As outras não têm necessidade. Por quê? Porque padaria não é produto de origem animal, tá? Então, por isso que vai depender de cada setor. Por exemplo, rotulagem e tabela nutricional, a RDC 429 e a IN 75. Essas são obrigatórias. Só que depois, cada produto vai ter outra legislação, mas isso aí é na hora que você estiver fazendo lá o produto. Não tem como a gente estudar todas. A gente nem sabe, entendeu? Não consegue também.
Podem estudar sobre APPCC e PAX, porque são obrigatórios, tá? Então já pode começar a entender como que funciona, como que implanta, como que descreve aí. Às vezes, o interessante no início aí, você começar com uma área, por exemplo, que seja laticínios, produtos de origem animal, ou panificadoras, e depois aumentando o leque. À medida que vai ter conhecimento aí, mais segurança, você vai abrindo o leque aí. Ou você pode trabalhar, por exemplo, só com rotulagem. Ah, eu trabalho com rotulagem, mas só de produtos de origem animal. Também tem como você nichar, né? Ou e ter um subnicho, não tem problema. Ou trabalhar com tudo. Aí eu trabalho com rotulagem de qualquer produto, tá? Como que você vai começar a trabalhar? Por exemplo, vai ser presencial, online, híbrido? O presencial são as auditorias, os treinamentos, você ir na empresa, olhar o que que precisa, realmente fazer reuniões, visita técnica, tá? Eu no início eu era bem operacional, assim, presencial. Eu trabalhava bastante com visitas, né? Principalmente laboratório, treinamento. Eu tinha que fazer para a pessoa olhar e a pessoa fazer igual eu. Mas você pode trabalhar de forma online, por exemplo, só rotulagem, a pessoa te passa as informações. Criação de packs, por exemplo, consegue. Implantar é um pouco complicado, mas criar você consegue, a não ser que você faça um treinamento online com uma pessoa específica e ela faça o treinamento lá. Por exemplo, modo híbrido, que é o que eu trabalho hoje, mas eu trabalho 90% forma online, forma remota. Eu vou na empresa, eu chego lá, eu olho o que que faço um diagnóstico, uma visita técnica, o que que a empresa está precisando, né, quais são os pontos que eu tenho que abordar, que melhorar, que fazer, e faço no meu escritório, tá? Eu fui ter escritório 2020, 21. Então, assim, não tem necessidade. E o meu escritório é na minha casa mesmo, assim. É um espaço separado para trabalhar, tá? Você pode ter uma estrutura básica. O que é uma estrutura básica? Documentos, assim, o mínimo, por exemplo, propostas, contratos, isso você pode fazer até no Canva, tá? Não tem custo. Pode pedir alguém para te ajudar a elaborar, pode usar a IA para te ajudar. É bom ter materiais de apoio, assim, que já ajuda, por exemplo, modelos, né, de checklist, planilhas, relatórios, isso é interessante. Você pode adquirir com quem já tem a experiência e passar para vocês. Canais de contato, por exemplo, sugiro criar um Instagram profissional, tá? Por quê? Porque lá você vai focar na consultoria, no que você faz, coloca o que que você faz para a pessoa entender, tá? Realmente, qual o serviço que você presta, se é mais de um, se é só um específico. O que que você, depois com os primeiros resultados, o que que você já fez, quais são as mudanças, quais dores você resolve, é isso. Por exemplo, ir lá no Instagram ou até numa visita, uma prospecção, por exemplo, a gente às vezes fica muito técnico, né? Então, só que o nosso público, por exemplo, os empresários, eles não têm às vezes esse conhecimento. Justamente por isso que ele contrata nós, né? Os consultores. Então, assim, evita colocar, até coloquei um exemplo aqui, faça implantação de BPF conforme a RDC 216 e tal. Eles não sabem o que que é uma RDC ou um BPF. O que que é isso? Mas você pode colocar, ajuda a regularizar seu produto, sua empresa, e evitar multas. Então, na hora que ele vê lá evitar multas, opa, é isso que eu estou precisando. Então, assim, seja um pouco mais comunicativo com o seu público, tá? Comece cobrando de forma estratégica. Gente, primeiro serviço, às vezes a gente fica um pouco inseguro. Ah, eu não sei fazer, eu não sei se eu começo. Nossa, é um valor um pouco mais alto. É normal. Mas, primeiro, você tem que entender o serviço. A gente cobra por serviço. Por exemplo, o trabalho que vou ter, que você vai ter, ou que eu tenho, né? Eu geralmente eu faço assim. Quanto tempo que eu vou gastar? Tem deslocamento, tá?
Então, assim, é por aí. E também, o que que você pode fazer? Ver quanto que está o serviço com outros consultores da região. Porque se um serviço de R$ 1.000, que os consultores estão cobrando, você cobrar 3.000, às vezes vai ser difícil de fechar, tá? Porque às vezes o empresário, às vezes ele vai pelo preço. Mesmo que depois o barato sai caro, mas às vezes ele vai. Então, assim, fecha aquele valor, se sentir um pouco não tão confiante para fazer, chame algum parceiro, por exemplo, ou pague alguma mentoria para te ajudar. Mas assim, um serviço de 1.000 não cobra 200, tá? Cobra nem que seja assim, 600, 700, 800. Porque senão é muito, muito, vai desvalorizar muito, tá? E depois você pode também, é, você pode cobrar até um pouco mais baixo, não muito baixo, mas depois você pode ver uma possível continuação nessa empresa, ter outros produtos, ter outros serviços lá dentro, até ser um assessor ou um RT, tá? É, evite trabalhar sem contrato ou sem proposta, alguma coisa assim. Por quê? Porque às vezes você vai fechar com a pessoa, vocês combinam, chega lá, isso não estava combinado, isso não está no contrato, e depois, na hora que vê, você já está pagando aí para trabalhar. Então, cuidado com isso, tá? Construa uma autoridade e rede. O que é isso? Seu Instagram, movimentar Instagram, participar de grupos de network, congressos, lives, publicar cases de sucesso, por exemplo, o que a empresa estava assim, depois dos meus serviços, a empresa hoje está nessa situação, entendeu? Fazer parcerias, porque, por exemplo, às vezes engenheiros, eles atendem uma demanda muito alta de empresa, então pode estar indicando, por exemplo, engenheiros, contadores, né? Às vezes o engenheiro vai fazer uma planta, mas ele faz planta para vários estabelecimentos. Eu conheço um profissional, um consultor, às vezes a pessoa pede uma indicação, tá? Se no início não tiver condições de participar de feiras, mas participe de forma online, tá? Grupos de network. Os maiores erros que está começando é achar que precisa saber de tudo. Não precisa, tá? Porque a gente não sabe de tudo e a gente sempre vai estar estudando, igual eu expliquei. Achar que precisa de uma grande estrutura também não precisa. Máximo aí é um computador, uma mesa, porque computador para você fazer, mesmo você sendo uma pessoa, um consultor mais na prática, igual eu comecei, mas precisa de computador para fazer os documentos, estudar. Não ter Instagram, não mostrar nas redes, trabalhar sem proposta, tá? O contrato, tá? É um erro muito grande. E a questão do preço, achar que é achismo. Eu acho que custa isso, eu acho que vai ser bom, acho que eu vou cobrar assim. Não faça isso. Faça um estudo aí, para cobrar um preço justo, tá? E cuidado para não ser aquele consultor assim, ele cobra baratinho, tá? Cuidado. Então, o que que impede de começar? A consultoria, gente, é uma carreira, é para a vida, porque são muitas áreas, o leque é muito grande. Você pode trabalhar de várias formas. E a indústria de alimentos é a indústria que não para, né? A indústria não para, porque todo mundo come, todo mundo vai se alimentar. Por exemplo, na pandemia, eu trabalhei muito. Por quê? Porque a empresa não fecha e, além das normas sanitárias, eu tinha que atender também a vigilância, questões das normas do Covid. Claro que eu não fazia tantas visitas. Por exemplo, eu diminui bastante. E às vezes, quando eu ia fazer uma visita, se tivesse alguém com febre, ou algum caso suspeito, eu já não ia. Porque como eu atendo várias cidades, então cada cidade tinha uma situação diferente. Então, assim, por isso que eu comecei no home office. Por quê? Porque eu vi que era possível trabalhar de casa, com computador, tá? Então, é, foi bem, assim, foi desafiador, mas foi uma oportunidade. Eu vi uma oportunidade de trabalhar de forma online
é, no caos, né? Então, assim, para quem fez sentido, para quem quer começar, ou já começou, está com dificuldade, ou tem algum serviço também que eu posso estar ajudando, eu trabalho com mentorias também, tá? É, pode ir lá no meu Instagram, é Nayara Lisandro Leal, você pode me enviar uma mensagem e vai ser um prazer caminhar aí com vocês nesse início aí, quem está começando, realmente, quem quer entender um pouco mais da consultoria, estou aqui disponível, disposto para atender e ajudar vocês, tá? Alguma dúvida, algumas, alguma pergunta, pode mandar aí que eu vou responder, ou pode me mandar mensagem. Muito obrigada a todos aqui pela participação, muito obrigada pelo convite. Estou muito agradecida mesmo de poder contribuir aí, contar um pouco da minha história e ajudar, né? Quem quer começar, quem quer ter uma nova carreira, começar uma carreira